introduzir o conceito de integral dupla, né? Assim como lá no cálculo 1 a gente tinha uma integral definida no intervalo que ia de A até B, né? Chamava de integral definida. Repare que o intervalo era uma região unidimensional, ou seja, pertencia à reta dos reais, tá certo? Aqui a gente vai ter uma integral chamada integral dupla, né? Onde a nossa região de integração é uma região do R2, ou seja, é uma região bidimensional. Então ela é chamada de integral dupla justamente porque a gente integra nas duas variáveis. Então a primeira coisa que a gente tem que estar atento é que toda vez que a gente vai falando de integral dupla, nós estamos falando de funções de duas variáveis. Nós vamos integrar tanto na primeira quanto na segunda variável dessa função. E essa região de integração é uma região do R2. Nesse meu desenho aqui, inicialmente é um retângulo, mas a gente vai variar essa região. É sempre uma região plana, mas pode ser um disco, pode ser um triângulo, pode ser uma região deformada. E nós vamos ver uma série de aplicações, né? Essa integral dupla ela pode ser volume de um sólido, eu consigo até calcular a área de uma região plana via integral dupla, nós conseguimos calcular massa de objeto via integral dupla, tem uma série de aplicações, até mesmo cálculo de probabilidade, momento, né? Momento de inércia, centro de massas, coisas do tipo, tá? Vamos ver mais ou menos como é que funciona a ideia nessa primeira aula de integral dupla. Então vamos introduzir o conceito de integral dupla. A gente vai ter uma função de duas variáveis, por isso integral dupla, né? Porque a gente vai integrar tanto na variável x quanto na variável y, tá? Mais à frente a gente vai falar de integral tripla, então a gente vai falar de funções de três variáveis. Então a gente está dentro de um assunto conhecido como integrais múltiplas, né? Quando a gente tem uma função de várias variáveis, tá? Bom, a gente vai ver uma série de aplicações, como sendo, por exemplo, volume de um certo sólido, né? Precisa que a gente tem uma caixinha aqui, né? Que está acima do chão, onde aqui o chão está delimitado por uma região de integração, né? Um domínio também de integração. E limitado, por exemplo, aqui superiormente por uma superfície, a superfície de uma função f de xy, tá? Então E para a gente vai ser um sólido e a gente consegue calcular o volume desse sólido via integral dupla. A gente vai aprender a calcular a área também de regiões planas, vai aprender a calcular a massa, serve para calcular a probabilidade e uma série de outras aplicações, tá? Para a gente entender o conceito de integral dupla, é sempre importante a gente voltar lá no cálculo 1, a função de uma única variável, né? Lá no cálculo 1, nós tínhamos, por exemplo, um interesse de calcular a área de uma região delimitada por uma função e por um intervalo, né? Um intervalo que vai de A até B. Bom, qual que era a ideia usada lá? Era dividir o intervalo em pedacinhos, né? Onde cada pedacinho a gente chamava de um ΔX. Onde esse ΔX, o que era? Era a amplitude do intervalo, né? Que era B menos A, dividido pelo número de vezes que a gente está particionando, né? Então eu posso particionar em 2, em 3, em 4, em N pedacinhos, tá? O que a gente faz lá, a ideia que foi usada para aproximar essa área, foi criar retângulos, na verdade, né? Existem outras técnicas, mas uma das técnicas usada lá foi calcular área de retângulos. Então a gente poderia aproximar, por exemplo, isso aqui como soma de áreas de retângulos e depois somar a área dos retângulos para aproximar a área total, né? Então, o que era feito? A gente supõe que está pegando aqui, por exemplo, um desses pedacinhos e trazendo para cá, tá? Então aqui embaixo eu tenho um ΔX e eu tenho um intervalinho aqui. Repare que aqui dentro a altura varia, né? Se eu pegar, por exemplo, o extremo, o lado esquerdo do intervalo eu tenho uma altura, né? Do lado direito eu tenho uma outra altura, que pode ser maior, pode ser menor, dependendo da função. Então o que a gente faz? A gente elege um ponto aqui dentro desse intervalo, vou chamar um XI, né? Então, por exemplo, dentro do primeiro intervalo eu tenho um x1, dentro do segundo intervalo eu tenho um x2, até o último intervalo eu tenho um xn, tá certo? Então, eu vou pegar um cara que pode ser o próprio extremo esquerdo, o direito, ou qualquer cara aqui dentro, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, como se fosse o ponto médio do intervalo, o cara que está no meio. Então, a imagem dele vai nos dar essa altura aqui, né? E a gente vai aproximar a área do retângulo pela a altura do retângulo, né? Pela imagem desse cara. Então, agora, na hora de calcular a área do iésimo retângulo, né? A gente vai ter base vezes altura. No nosso caso aqui, eu multiplico f de xi por ΔX, né? Como se fosse base vezes altura ou altura vezes base.
E, bom, isso vai dar a área de cada retângulo. O que varia de um retângulo para outro aqui, por exemplo, no desenho, é a altura. Porque o ΔX, nesse caso aqui, nós estamos pegando eles todos iguais, tá? Então, a nossa área total, ela vai ser aproximadamente a área 1 mais a área 2 até a enésima área, pensando que eu tenho N retângulos, tá? É aproximado porque a gente vai ver que tem um errinho, né? Esse erro pode ser por excesso ou por falta, dependendo da altura que a gente está escolhendo, né? Então, o que a gente tem aqui é uma soma. É um somatório que a gente chama de uma soma discreta, uma soma de áreas, né? Onde eu tenho o i variando desde o primeiro até o último intervalo, variando de 1 a n. Então, nós temos um somatório de um f de xi vezes um ΔX, onde esse i vai de 1 até n, tá? Então, a área, ela passa a ser igual quando a gente aplica o limite nessa soma, né? É uma soma que era discreta, a gente está transformando ela numa soma contínua, onde o meu i varia de 1 a n, mas esse n está indo para o infinito. Eu tenho aqui o f de xi vezes um ΔX, tá? Isso aqui era chamada soma de Riemann lá no cálculo 1, que a gente denotava assim, isso aqui era uma soma muito grande, você colocava um S, né? Que vem do somatorium, né? Essa soma, ela tem um início e tem um fim, ela começa no A e termina no B. E a gente está somando um produto da minha função f de x, onde xx percorre todo esse intervalo que vai de A até B, e esse ΔX, quando o n está tendendo ao infinito, esse ΔX está tendendo a zero, então a gente coloca na integral um dx, conhecido lá como um infinitésimo. Aí nascia lá no cálculo 1 a tal da integral definida, tá? Bom, lá no cálculo 1 a gente tinha aprendido a integral indefinida também, né? Como técnica de integração para a gente aprender a integrar, ou também como uma ferramenta para resolver problemas de equações diferenciais ordinárias, por exemplo, tá? Agora, quando a gente volta aqui para o cálculo 2, com funções de várias variáveis, nossas integrais sempre vai estar definida, né? Ela vai estar definida numa região do R2. Vamos começar inicialmente por um retângulo, né? Então, repara que aqui eu tenho um par de retas na vertical, onde eu tenho aqui do lado esquerdo um x igual a e do lado direito um x igual a b, e digo que meu x está compreendido entre esse a e b, então ele é maior ou igual a menor ou igual a b. E nós temos um par de retas também na horizontal, onde inferiormente eu tenho um y igual a c, que é uma reta horizontal, e aqui eu tenho uma outra reta y igual a d. Então, digo que meu y está compreendido entre c e d. Y é maior ou igual a c, menor ou igual a d. Tá? E com isso a gente define um retângulo, né? Um par de retas na vertical e um par de retas na horizontal. Tá? E aí a gente tem uma região que seria o nosso domínio de integração da nossa integral. E suponha que essa, agora olhando, né, a função como se estivesse aqui por cima, né? Como se aqui tivesse o eixo z, tá? Então essa região d estaria aqui assim no chão, né? E suponha que nós estejamos interessados em calcular o volume de um sólido, onde esse sólido, eu vou chamar de sólido E, esse sólido está acima desse retângulo e embaixo da superfície de uma função f de xy, tá? Nesse primeiro momento, sem perda de generalidade, nós vamos considerar uma função maior ou igual a zero, ou seja, uma função que está acima do chão, na pior das hipóteses, tocando o chão. Mais para frente a gente vai ver que isso aqui a gente pode generalizar para um z qualquer, tá? Então nesse momento eu vou considerar aqui um z, ó, acima do chão, então z igual a zero é o chão, né? É o plano xy, então está acima do chão e abaixo da nossa f, né? Juntando essas três informações, dizendo que o xy está dentro de um retângulo e o meu z está entre o chão e nossa função, nossa superfície, nós temos aqui um sólido E, ao qual estamos interessados em calcular o volume. Tá? Se isso aqui fosse um paralelepípedo, bastaria fazer área da base vezes a altura, onde a base é um retângulo nesse caso aqui, né? Seria fácil calcular. O problema é que a altura varia, dependendo do ponto que a gente está pegando aqui, ó, a função aqui em cima, essa tampa, ela varia, então a altura pode ser maior ou menor. A gente vai usar a mesma ideia do que a gente usou lá no cálculo 1. A gente vai subdividir o intervalo AB, né, em pedacinhos, onde cada pedacinho aqui a gente vai chamar de um ΔX, onde esse ΔX é B menos A, dividido por N. Então aqui eu estou dividindo em N pedacinhos, né? Aqui eu vou dividir também, por exemplo, em pedacinhos que eu vou chamar de ΔY, né? Onde esse ΔY ele vai ser D menos C dividido por M, né?
Então eu estou dividindo por n de neném, um intervalo no eixo x, e por m de mamãe no eixo y. Poderia até ser igual, mas aqui não há necessidade, então a gente tem o n e o m aqui, tá? Então é como se a gente estivesse dividindo como se fosse um tabuleiro, né? Um tabuleiro de xadrez, alguma coisa desse tipo, né? Em pedacinhos. O que que a gente vai fazer? A gente vai escolher, por exemplo, um retângulo aleatório aqui, né? Por exemplo, como se fosse um retângulozinho aqui no chão, e vamos calcular o volume que está acima desse retângulo, né? E vai aproximar, assim como a gente fez lá no cálculo 1, o volume desse retângulo aqui como se fosse o volume de um paralelepípedo. É óbvio que a função vai estar passando aqui ou por cima ou por baixo, então vai ter um errinho, né? Por excesso ou por falta, mas a gente viu que lá no cálculo, quando a gente aplicar o limite, fazendo o n tendendo a infinito e o m tendendo a infinito, esse erro vai para zero. Então, temos aqui uma situação onde, como se fosse um retângulo, escolho um ponto aqui dentro, repare que dentro desse retângulozinho aqui, né? Onde eu tenho a área da base, vou chamar como se fosse um delta A, como se fosse delta x vezes delta y, ou delta y vezes delta x. Esse aqui seria a área da base desse retângulo aqui, né? Quer dizer, a área da base do nosso paralelepípedo. E a altura que a gente vai aproximar aqui pela imagem de algum ponto aqui dentro. Então, eu vou pegar um ponto que está na posição xi, né? Como se fosse uma coisa desse tipo assim, ó. Eu vou pegar um x que está na posição i e o y que está na posição j. Repare que esse meu i ele vai variar de 1 até n, uma vez que a gente dividiu em n pedacinhos. E esse meu j vai variar de 1 até m, onde aqui a gente dividiu em m pedacinhos, né? Então, eu estou pegando um ponto aqui, né? Repare que esse ponto aqui pode ser um dos vértices, um ponto lá dentro, centro, ou seja, um ponto aleatório, né? Bom, então nós temos que o volume desse paralelepípedo vai ser a área da base vezes a altura, né? Eu coloquei uma aproximada aqui porque, na verdade, a função ela está passando aqui por cima. Então, o volume que a gente quer por cima ou por baixo, né? O volume que a gente quer de fato, né? Que está na posição I e posição J, seria aproximadamente a área de um paralelepípedo, né? Que seria o volume total? Seria o volume onde eu vou somar todas as torres, né? Tanto na direção de X como na direção de Y. Pensa que eu tenho um tabuleiro de xadrez, onde em cima de cada célula, em cima de cada casinha, a gente vai subir um paralelepípedo onde a tampa varia, né? A altura, tem uns que a altura vai ser menor, tem outros que a altura vai ser maior, e esse cara aqui está representando como se fosse a nossa altura, né? Isso aqui, na verdade, a gente vai somar todos os voluminhos, todos os volumes dos paralelepípedos, né? Tanto quando eu ando na direção I, quando eu ando na direção J, né? Então, o I varia no X e o J varia no Y. Repare que essa soma aqui, a ordem não faz diferença, né? Se eu somar primeiro em X, depois em Y, ou vice-versa, isso aqui não vai mudar. Então, eu tenho aqui os volumes, né? Sempre com uma cara de área da base vezes a altura, onde eu posso colocar aqui, por exemplo, somar o I por último, né? E primeiro aqui, o J, né? Lembrando que a gente chama sempre de dentro para fora, né? Então, nós temos aqui o volume como sendo uma aproximação desse tipo, tá? Quando a gente aplica o limite com n tendendo a infinito e o m também tendendo a infinito em cima desse somatório duplo, então a gente chama isso de soma dupla de Riemann, nasce aí o que a gente vai chamar de integral dupla. Nós tínhamos duas somas discretas que viraram duas somas contínuas, né? Esse f de xy representa como se fosse a altura, onde xy é um ponto dentro daquela nossa base retangular, né? Nosso domínio D de integração. E esse dA é como se fosse esse ΔA, né? É um retângulozinho, como se fosse a área da base vezes a altura, tá certo? Bom, daí a gente tem um teorema chamado teorema de Fubini. Lembra que no retângulo o meu x está compreendido por um par de retas na vertical e o y compreendido por um par de retas na horizontal. Então aquela integral dupla a gente representa dessa maneira, né? É o f de xy, onde esse dA poderia ser dy dx ou ser dx dy, tá? Repara que a gente vai de dentro para fora, então repara que o meu y está variando de C até D e o meu x está variando de A até B, né? Se eu inverter a ordem de integração, aí é o teorema de Fubini, o x está variando aqui na integral de dentro, o x está variando de A até B, e lá fora o meu y está variando de C até D. Então o teorema de Fubini diz que quando eu estou integrando dentro de um retângulo,
Inverter a ordem de integração é a mesma coisa que trocar a posição das integrais, tá? Lembrando que esse cara aqui é meu elemento de área, né? Nasceu daquele nosso delta A. Então a gente vai chamar isso aqui de elemento de área, tá ok? Bom, vamos ver um caso aqui, uma aplicação bem simples, né? Suponha que eu tenho aqui uma integral dupla de uma função. Repare que a função aqui é naquele nosso exemplo modelo, né? É a f de x ao quadrado, fxy igual a x quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui representa um paraboloide circular, conversa na origem. Repare que o meu y está variando de 0 a 2 e o x está variando de 0 a 1. Então, quando os quatro limites são constantes, a gente já sabe que trata-se de uma região retangular, podendo até ser um quadrado, né? Nesse caso não, porque a amplitude do y é 2 e a amplitude do x é 1, tá? E a conta é muito simples, né? Quando a gente integra de dentro para fora, a primeira integral é na variável y. Nesse momento, a gente está percorrendo na direção como se a gente estivesse fazendo j variar, né? Então, eu vou repetir a integral do lado de fora, que é a integral em x, né? E aqui dentro a gente vai fazer a integral na variável y, né? Então, a gente vai aplicar as mesmas regras que a gente tinha lá no cálculo 1. Integral da soma é a soma das integrais. Repare que quando for integrar x ao quadrado em relação a y, x quadrado é uma constante. Integral da constante a gente faz a própria constante multiplicado pela variável que a gente está integrando. No caso aqui vai ser a variável y, né? Lembrando que se daqui para cá eu teria que derivar em relação a y. Se for derivar x ao quadrado vezes y em relação a y, o x quadrado, eu repito, a derivada do y é 1. Tá? Já quando eu vou integrar a segunda parcela, ela depende de y. Vou fazer a integral de y ao quadrado, que é y ao cubo sobre 3. E o meu y está variando de 0 a 2. Né? A gente vai aplicar o teorema fundamental do cálculo na variável y. Então, ainda vou repetir a integral em x, que estava do lado de fora, né? Aqui eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo no y, né? Então esse menos aqui vem lá do teorema fundamental. Aqui eu vou jogar o limite superior na função. Então vai ficar x quadrado vezes y menos y ao cubo sobre 3, né? Onde na verdade meu limite superior vale 2. Então vou colocar o 2 aqui. E faço a mesma coisa dentro desse outro parênteses, só que aqui a gente vai substituir o limite inferior, né? Então aqui vai ficar o zero no lugar desse colchete que está em branco aqui, tá? Então vamos colocar aqui o zerinho, tá? Então lembrando que essa conta aqui vai zerar, tá? Não é sempre que zera, a gente tem que sempre observar, tá? Fazendo as continhas, isso aqui vai dar uma integral de 0 até 2, desculpa, de 0 a 1, na verdade, né? De 0 a 1, de 0 a 2 a gente já integrou. Aqui vai ficar 2x quadrado menos 2 ao cubo é 8, vai ficar 8 terços, né? De dx, tá? Fizemos a integral em y, aplicamos o teorema fundamental do cálculo em y e o y sumiu, né? Então, resolvendo agora a integral em x, eu vou repetir o 2, constante quando multiplica a função a gente repete, né? Faço a integral do x quadrado, a integral do x quadrado em relação a x é x ao cubo sobre 3. Aqui eu vou subtrair a integral de 8 terços. 8 terços é constante. Integral de constante a gente repete a constante e multiplica pela variável que a gente está integrando, no caso aqui o x. Lembrando que o x está variando de 0 até 1, né? Então aqui, na verdade, eu coloquei um menos aqui, só consertando. Aqui é um mais, né? Aqui é mais. Aqui é mais. Esse menos aqui era do teorema fundamental do cálculo. Mas, então a gente subtrair o zero, né? Então aqui na verdade é o mais que já estava, é o mais da própria função x quadrado mais y ao quadrado, tá? Então só fazendo essa correção aí. Então aqui na verdade quando substituir o 1 vai ficar 2 terços, né? Vezes 1 ao cubo mais 8 terços vezes 1, né? Repare que quando eu jogar o zero aqui vai ficar 0 ao cubo e aqui vai ficar vezes 0, então na verdade eu vou subtrair 0 pelo teorema fundamental do cálculo, mesma situação que aconteceu aqui, né? Eu tenho 2 terços mais 8 terços que vai dar 10 terços, né? Então uma interpretação que a gente poderia ver desse exercício é pensar o seguinte, né? Que eu tenho aqui o paraboloide, né? Aquele paraboloide x quadrado mais y ao quadrado, ou seja, circular, onde o meu x estava variando de 0 a 1, dentro desse intervalo aqui, né? E o y estava variando de 0 a 2, dentro desse outro intervalo aqui. Então a gente calculou o volume de um sólido aqui assim, né? Como se fosse uma coisinha assim,
como se fosse um paraboloide, fosse a tampa desse sólido, né? E esse volume aqui seria 10 terços, né? Obviamente, unidade de volumes, né? Por exemplo, se o x está medido em metros, o y é medido em metros e o z medido em metros, isso aqui seria metros cúbicos, por exemplo, né? Aí vai depender muito do problema. Então, nessa primeira aula, a gente viu a ideia inicial de uma integral dupla. A gente viu que essa região de integração que está aqui no chão, ela pode ser quebrada em pedacinhos, né? Como se eu estivesse olhando de cima para baixo, essa região está representada nesse desenho. Então nós temos aqui como se fosse uma malha, e essa função, essa tampa, né, vamos dizer que é a tampa do meu sólido, ela é como se fosse uma tampa que está aqui por cima desse retângulo, né? Então, para a gente calcular o volume que está em cima desse retângulo e embaixo dessa superfície, a gente pode calcular, por exemplo, a área que está em cima de cada quadradinho ou retângulozinho, vamos dizer assim, né? Porque o ΔX e o ΔY não necessariamente precisam ser iguais. Então a gente calcula o volume onde cada torrezinha que a gente vai construir aqui tem uma altura que varia, que vai ser dada justamente pela minha função f de x, y, né? Então a gente vai ter dois somatórios. Uma soma na direção do x, onde a gente variou o i variando desde 1 até n, e depois a gente fez um j variar na direção do y, desde 1 até n, né? Então a gente ficou com um somatório duplo, onde a gente aplicou um limite lá, que era o limite soma dupla de Riemann, né? Onde nasceu aí a integral dupla. A gente viu que quando a região é uma região retangular, os 4 limites de integração, os 2 de x e os 2 de y, são todos representados por constantes, né? E o teorema de Fubini dizia que integrar a ordem de integração bastava trocar a posição das integrais, tá? A gente vai ver mais adiante como é que a gente lida com isso quando a região não necessariamente é um retângulo, por exemplo, quando a região tem a sua fronteira com uma deformação aleatória, genérica.